Olá! Você conhece a respeito do chakra frontal? Não? Então fica aqui que eu vou te explicar. Olá, eu sou Luiz da Cura Essencial Terapias e hoje nós iremos falar sobre o chakra frontal. O chakra frontal, também chamado de terceiro olho ou ajna, ele fica localizado mais ou menos entre as sobrancelhas, né? E algumas pessoas falam que ele é mais no centro da testa. Na realidade, ele realmente fica mais perto das sobrancelhas do que do centro da testa, tá? O elemento que trabalha ele também é o éter, também é o campo astral, tá? E a cor que define o chakra frontal, não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, é o azul índigo, né? Pode ser que o vídeo esse azul fique muito escuro ou pareça preto, mas é um azul índigo, tá? Ok. Na realidade é um azul índigo, também chamado de anil, ou um pouquinho de amarelo e violeta ali dentro do chakra, tá? E ele corresponde ao nosso cérebro, aos olhos, ao nariz, aos ouvidos também, uma parte dos ouvidos, e a glândula pineal, que é super importante para o nosso organismo. Então o cérebro está dentro, ou seja, a glândula pineal está dentro do nosso sistema límbico cerebral, que os americanos gostam de chamar de cérebro emocional. Tá? Muito bem. Quais são as características desse chakra? Também terceiro olho, é chamado de chakra da sabedoria. Também é conhecido como a porta de entrada da sabedoria mais elevada e da intuição. E essa sabedoria, ou mental intuitivo, também chamado de manas abstrato, mental abstrato, ele está diretamente ligado ao chakra e está diretamente ligado à glândula pineal. Nós sabemos que o nosso espírito é dividido em 3 partes, tá? E a parte, como se fosse um triângulo, né? Por isso é chamado de trindade, né? Um triângulo. Então temos a parte superior, ou vértice do triângulo, chamado de corpo crístico, ou Atman. A segunda parte seria a intuição divina, ou Budi. E a terceira parte, o mental abstrato. Então o mental abstrato, ou manas abstrato, ou que está ligado ao nosso chakra frontal, ele vai trazer uma sabedoria mais espiritualizada, junto com a intuição também. Ok? Então a energia desse chakra também ajuda no processo de aprendizagem, de desenvolvimento da inteligência e da capacidade de raciocínio de uma pessoa. Bom, o que mais? O princípio básico do terceiro olho é a intuição. O centro de clarividência, o centro da telepatia, o centro do poder da mente e do autoconhecimento. Então, quando a gente consegue desenvolver, obviamente, porque ele está conectado com a glândula pineal, já muito explorada por diversos autores, quando nós conseguimos ativar esse chakra verdadeiramente, ele ativa a nossa glândula pineal, existe uma possibilidade da pessoa desenvolver uma clarividência, uma telepatia, um poder mental de, vamos dizer assim, de muito usada essa palavra ultimamente, da moda, né? A cocriação, né? Que não deixa de ser um poder de atração, um poder mental de conseguir manipular energias ao ponto de atrair, né? Criar sua realidade. Né? E aí a pessoa começa a ter a capacidade de aprender e avaliar conceitos e habilidades mentais e racionais para a materialização das suas ideias. Tudo isso vem com o desenvolvimento desse chakra. Tá? Então, o funcionamento harmônico do chakra frontal nos faz vivenciar uma mente mais aguçada, com maior destreza, um intelecto mais ativo, maior intuição sobre as situações da vida, né? E durante meditações
a pessoa pode acabar experimentando ou tendo lampejos de outras dimensões da realidade. Isso é possível? Perfeitamente possível. Tá? Muito bem. Quais são as características psicológicas desse chakra? Então, lembrando do estágio de desenvolvimento, né? Nós estamos falando agora do desenvolvimento da inteligência. Tá? Então, no mínimo que um ser humano precisa aprender é ler, escrever, resolver problemas básicos de matemática. Isso vai começar a criar uma capacidade de resolução de problemas. Tá? Mas esse é só o princípio de compreensão do conteúdo desse chakra. Tá? Então, a pessoa precisa aprender a raciocinar, a pensar em níveis mais sofisticados da habilidade mental. E nós, em geral, não fazemos isso. Ah, a educação nossa é muito ruim. Não vamos esperar que o governo nos dê aquilo que nós podemos correr atrás, né? Vamos fazer por nós. Bom, então é necessário desenvolver, esse chakra está funcionando muito bem, para a gente desenvolver a habilidade de resolver situações de caos, né? Sabemos pensar quando surge um caos na nossa vida, né? Quando a gente está em crise. Então as pessoas que têm maior habilidade de resolver crises familiares, profissionais, entre outras, é porque ela tem um chakra frontal que está ativado, que está funcionando numa perfeição maior. Então ela tem um raciocínio mais aguçado, pensa muito rapidamente e desenvolve. E consegue resolver essas crises, esse caos, tá? E essa resolução de crise normalmente é chamada de transcendência, né? Que é se colocar acima da tentação de autopiedade que normalmente o ser humano tem, né? Como que é isso? Aquela síndrome do que, por que eu, tá? Isso, quando a gente tem um chakra frontal desenvolvido, a pessoa resolve o problema. Muito bem. E os desequilíbrios que podem causar na gente. Então, quando o vórtice desse chakra está girando em sentido anti-horário, ele vai causar confusão mental, pensamentos negativos, manipulação ou tentativa de manipulação sobre outras pessoas. Ou até pensamentos negativos ao ponto da pessoa tentar atentar contra a própria vida. Nós estamos falando aí no caso de um suicídio. Tá? Mas se ele estiver só bloqueado, tá? Ou seja, ele está girando em sentido horário, mas ele não está realmente aberto, né? Ou desbloqueado, então isso vai eliminar a capacidade de criatividade da pessoa, vai tornar a mente dela muito rígida, né? Dificultando o raciocínio e aproveitando suas ideias, né? De aproveitamento das suas ideias. Tá? Muito bem. Então, para essa pessoa, essa mente mais rígida, só o mundo exterior é visível. Vai parecer como realidade. O mundo visível, ou melhor, só o mundo exterior e visível é a realidade. Então, para uma pessoa assim, não existem outras realidades dimensionais. Tá? É o famoso materialista, vamos dizer assim. Tá? Ele acredita só no mundo material. Tá? E eu costumo brincar com meus pacientes aqui, contando para eles que o nosso sistema límbico cerebral, ele é reativo. Tá? A neurociência sabe disso, os médicos sabem disso. Ele é reativo. E no desenvolvimento do homem, ou da raça humana terráquea, né, aqui da Terra, existe um problema, uma disfunção nesse sistema límbico cerebral, porque ele é muito reativo, ele é muito rápido. Tá? E em outras raças mais desenvolvidas, ele leva mais tempo. Então, quando a pessoa já tem um certo nível de desenvolvimento, né, ela vai pensar duas vezes. Ela vai pensar assim, será que eu devo realmente responder essa pessoa que eu estou sentindo ou que eu estou pensando? E esse tempo de pensamento faz com que muitas vezes ela não faça. Então ela controla aquela emoção negativa, ela toma o poder próprio dela, de não agir. E não acaba não entrando numa crise, num problema, tá? Muito bem, e quais são as disfunções físicas do chakra frontal? Primeiro, tumores cerebrais, né?
hemorragias cerebrais, coágulos cerebrais, problemas neurológicos, cegueira, surdez, enxaqueca ou dores na cabeça, devidas à tensão, ansiedade ou nervosismo, incluindo o colapso nervoso, tá? Depressão, esquizofrenia, ataques epiléticos e outras formas de disfunções mentais, emocionais e, principalmente, no caso de crianças, dificuldade no aprendizado. Então existe um bloqueio no chakra ao ponto de travar esse desenvolvimento cerebral de uma pessoa, de uma criança ou às vezes de um adolescente, assim por diante, tá? E as disfunções psicológicas, vamos lá. Medo de olhar para dentro de si ou medo de autoanálise e introspecção. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, temos as nossas sombras. Aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente não quer olhar, porque aquilo somos nós. E nós às vezes não gostamos de como nós somos. Tá? Medo das próprias habilidades intuitivas, que dá origem a bloqueios de sensibilidade interior. Tá? Muitas vezes as pessoas vão chamar isso de mediunidade, ou desenvolvimento da mediunidade, das capacidades paranormais, tá? Da sensibilidade. Muito bem. Medo ou uso inadequado do poder intelectual, com participação na criação de algo prejudicial à vida ou de atos deliberados de fraude. Quando a pessoa usa a inteligência dela para prejudicar outras pessoas, para prejudicar a vida de outras pessoas, ou até mesmo a humanidade, dependendo da disfunção e da pessoa que estiver criando isso. Tá? Outras, usar a capacidade de raciocínio contra si mesmo, como desenvolver mecanismos de negação psicológico ou emocionais. Tá? Essa prática de negação da verdade, na realidade, de se ver a verdade, resulta na incapacidade da pessoa de discernir com clareza na própria realidade. Tá? Medo que resulta na crença de que você é intelectualmente inadequado. Então muitas pessoas falam, eu sou burro. Ou pior, lá quando você é criança, né, alguém fica na sua cabeça, você é burro, você não consegue aprender e tudo mais, e a pessoa cresce com essa, digamos, crença de que ele é inadequado intelectualmente. E não é. Muitas vezes a gente corrige, né, esse bloqueio, ou até o giro do chakra, e a pessoa começa a aprender e desenvolver um intelecto mais aguçado, perceber as coisas mais rápidas. Tá? É óbvio, quando a gente começa isso com uma criança, ela vai desenvolver muito mais rápido depois que pega um adulto. Né? Tem diferenças aí já, né? De desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado e até numa fase de degeneração da própria vida. Né? Porque chega um ponto que nós vamos aprender, mas depois um ponto a gente vai começar a cair. Tá? Que mais? Ciúme, insegurança com relação à capacidade criativa dos outros. Então a gente começa a sentir ciúme pela capacidade criativa de outras pessoas. E quem nunca viu isso acontecer dentro de uma empresa, no trabalho, ou na escola, né? Ou às vezes aconteceu com nós mesmos. Tá? Outras disfunções psicológicas. Medo de ser influenciado pelo valor das ideias de outras pessoas. Então eu começo a me fechar. Eu não aceito a ideia das outras pessoas. Porque eu tenho medo que a ideia delas sejam melhores do que as minhas. Tá? E aí se bloqueia, se fecha. Tá? Má vontade ou recusa de aprender com as experiências da vida. Isso frequentemente leva à culpa. E nós já falamos de culpa. Tá? Então essa pessoa começa a se culpar constantemente, ou se culpar ou culpar outras pessoas por tudo que acontece de errado na própria vida. Né? Isso é um padrão infindável, ela não consegue, fica repetindo essa culpa o tempo inteiro, ela começa a culpar, minha vida não dá certo por causa disso, daquela pessoa, ou disso, ou daquilo, tá? Fica repetindo esse padrão.
né? Muito bem. E, por fim, gera um comportamento paranoico, ansiedade devido à sensação de não conhecer a si mesmo. Tudo isso que eu falei, a gente já viu em alguém ou em outras pessoas, mesmo que a gente não seja próximo a essa pessoa, a gente consegue perceber, ou em nós mesmos, ou em outras pessoas. Então eu espero que vocês tenham aprendido bastante com o vídeo de hoje. Compartilhem, dê um like, se inscreva no nosso canal, tá? E até o próximo Chakra. Namastê.